Ela só queria um sapato, mas aparentemente o crime dela foi usar Crocs num shopping de luxo. Foi expulsa, humilhada e chamada de cidadã de segunda classe. Só que no dia seguinte, ela voltou, com um advogado, um plano impecável e um Crocs com valor escondido. Essa história vai te fazer rir, chorar e nunca mais subestimar uma professora de geografia. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. Se você gosta de histórias reais, bizarras e com finais inesperados, se inscreve agora e deixa seu like antes que o plano dela dê errado de novo. Você já conheceu alguém que não quer muita coisa? Da vida. Só um salto vermelho que não destrua a coluna e que cause um leve infarto no ex-namorado? Pois é. Essa é a Silvia. Professora de geografia, 42 anos, separada a 2. Sarcasmo no ponto certo. E um armário onde 80% das roupas servem apenas para dar aula ou dormir. Às vezes, os dois ao mesmo tempo. O casamento acabou quando o então marido dela, um sujeito que achava que trabalho de professora era hobby de quem gosta de mapa, trocou a Silvia por uma nutricionista que chama pão de forma de veneno. Branco. Nada contra a moça, exceto que ela também roubou o sofá da sala na separação. Desde então, Silvia se prometeu 2 coisas. Nunca mais confiar em homem que toma whey com suco de uva. E um dia, aparecer no casamento do ex usando o salto mais escandaloso, elegante e pornograficamente caro que o mundo já viu. Só por esporte. Porque vingança, às vezes, também se calça. O convite chegou. Ela não ia, claro. Mas mudou de ideia no instante em que viu que a festa teria open bar, buffet vegano e uma banda de forró universitário. E foi aí que começou a busca. Ela queria o salto. Não qualquer um. Um salto que dissesse: "Olha o que você perdeu, otário." Mas tinha um detalhe. O sapato precisava caber no bolso e no orgulho. O que num shopping de elite é basicamente pedir para ser confundida com uma sacoleira. E é aqui, exatamente aqui, que a história começa a sair dos trilhos. Ou melhor, dos Crocs da Silvia. Porque no sábado seguinte, às 15h28, ela atravessou as portas giratórias da loja Maison Chic. E o resto? Bem, o resto fede mais do que bode em elevador. A loja Maison Chic não vendia sapatos. Vendia status. Era aquele tipo de lugar onde a música ambiente é um piano tão suave que parece que você está invadindo um velório de luxo. E os vendedores? Todos com cara de quem lê Kafka no intervalo do café. Silvia entrou lá como quem invade uma reunião de diretoria vestindo o moletom do Garfield. Crocs bege, sacolas do hortifruti, cabelo preso num coque improvisado com lápis. O look completo de quem só queria um sapato, mas parecia estar prestes a pedir doações. Do outro lado da loja, observando como uma coruja julgadora em saltos, 12, estava Vanessa, a gerente. Uma mulher com olhos treinados para farejar saldo bancário só pelo tecido da blusa. Ela mirou Silvia e franziu o nariz com o mesmo nojo de quem encontra ketchup em sushi. "Posso ajudar?" Disse com a mesma entonação de quem pergunta se você tá perdido. Silvia, com aquele charme debochado que só os professores mal pagos sabem usar, sorriu e respondeu: "Pode sim. Quero experimentar aquele salto ali. O vermelho. Tamanho. 38, se não for pedir demais." Vanessa olhou para ela como se fosse um pedido para parcelar enfiado. Sorriu falso. Saiu. Voltou com um salto. Número 35. Infelizmente é o único que temos nesse modelo. Mentira descarada. O salto 38 estava ali, brilhando, desafiador, quase acenando com o bico para Silvia. Mas o problema não era o número. Era o moletom. Era o Crocs. Era a falta de cara de cliente. E Silvia percebeu isso no segundo em que Vanessa comentou com aquele veneno doce. Esse modelo costuma agradar um público mais refinado. Foi aí que a humilhação começou. Mas também foi exatamente nesse instante que nasceu a vingança. Silvia podia engolir muita coisa. Pão sem glúten, reunião pedagógica, até aluno que diz que o Brasil foi descoberto em 2002. Mas desprezo de vendedora metida a estilista de revista europeia? Ah, não. Isso ela não tolerava nem com calmante. Ela agradeceu, fingiu que não percebeu o veneno da Vanessa e saiu da loja. Calmamente. Quase zen. Mas por dentro ela já estava planejando a queda do Império Maison Chic.
O salto vermelho ainda estava lá, girando na vitrine como uma ofensa pessoal. E ela sabia. Aquele sapato seria dela. Mas não do jeito convencional. No caminho para o carro, Silvia ligou para a única pessoa capaz de transformar raiva em estratégia jurídica. Paulo Henrique, advogado, ex-colega de faculdade e atual dono de um escritório tão pequeno que a recepção também era o banheiro. Paulinho, me responde com sinceridade. Posso processar uma loja por me tratar como se eu tivesse lepra financeira? Do outro lado da linha, silêncio. Ou melhor, e se a gente montasse um teatrinho? Só para ensinar umas boas maneiras para uma certa gerente que confunde cliente com figurante de comercial da Casas Bahia. Paulo Henrique, que já tinha defendido gente por difamação, plágio de slogan e até uma senhora que brigou com o padre, por causa da decoração do altar, topou na hora. Mas com uma condição. Ele queria entrar no papel, com figurino. E assim nasceu o plano, porque para vencer em território inimigo, você precisa virar o inimigo. E ninguém duvida mais de uma mulher do que quando ela aparece rica, poderosa e com um advogado que usa cachecol no verão. Mas antes disso, Silvia precisava montar a armadilha. E como toda boa armadilha, essa começaria com algo simples. Um salto, um segredo. E um cartão de crédito emprestado. Toda boa vingança precisa de 3 ingredientes: motivação, planejamento e um toque de misticismo aleatório. Pelo menos era o que dizia Dona Madalena, cartomante aposentada, vizinha de porta da Silvia e entusiasta de vinho de caixinha. Depois do episódio do salto rejeitado, Silvia foi até o apartamento da Madalena só para pegar uma panela emprestada. Saiu de lá com 3 cartas de tarô viradas, um plano de guerra e um número de telefone. Liga para esse moço aqui. Ele resolve tudo. É meu sobrinho neto. Trabalha com figurino de novela. Vai transformar você numa milionária. Nem a Receita vai desconfiar. O nome do sujeito era Robson Delacroix, designer de figurinos da Teledramaturgia Nacional, especialista em montar look de herdeira emocionalmente instável. Ele topou participar do plano imediatamente quando ouviu as palavras mágicas. Vingança estética. Em menos de 24 horas, Silvia estava transformada. Saíram os crocs, entraram saltos que custavam mais do que o salário dela. Blazer com ombreiras, cabelo digno de vilã de novela das 9. E no rosto, aquele olhar de quem já processou uma prima por causa de uma herança. Robson emprestou até um cartão black cenográfico. Falso, mas com um brilho tão convincente que o gerente do banco choraria de emoção só de ver. E aí, o momento chegou. Ela voltou à Maison Chic no sábado seguinte. Entrou como quem tem um jatinho em Dubai. Ao lado dela, Paulo Henrique de terno de linho bege, Robson com um tablet fingindo ser personal stylist internacional e Dona Madalena, de boina vermelha, só para supervisionar o karma, Vanessa. A gerente? Quase desmaiou. Mas engoliu o susto com glitter e champanhe, porque agora Silvia era outra. E o salto? Ah, o salto. Ele estava esperando. A porta da Maison Chic se abriu como se fosse o primeiro acorde de uma ópera dramática. E quem entra? Ela, Silvia. Mas não a professora de geografia de moletom e olheira de 3 dias. Não, agora ela era Silvia von Strauss, investidora de startups veganas, viúva de um diplomata e viciada em champanhe francês, segundo o perfil fake montado por Robson no LinkedIn. Paulo Henrique, o advogado, seguia ao lado com uma prancheta vazia, fingindo anotar tudo como se fosse um contrato bilionário de exclusividade. Robson, por sua vez, filmava tudo fingindo ser produtor de moda, usando um tablet desligado e dizendo frases como "a luz natural valoriza sua aura cromática", sem rir. E lá no fundo da loja, Vanessa, imóvel, olhar fixo, um sorriso que tentava esconder o pânico. Reconheceu o rosto? Sim, mas o salto 12, o perfume caro e o cartão black ofuscaram a memória. Boa tarde, madame. Que prazer. A senhora deseja algo especial hoje? Silvia olhou ao redor como se escolher sapato fosse uma decisão diplomática. Depois, apontou com desdém. Aquele ali, o vermelho, número 38. Mas só se for italiano de verdade. Me poupe das falsificações. Vanessa quase tropeçou tentando alcançar a caixa. Quando voltou, tremia como se estivesse entregando uma relíquia do Vaticano. Silvia calçou o salto, ficou de pé, e a loja inteira pareceu segurar a respiração. Serve como uma luva. Anota aí, Paulo. Vamos levar 3 pares.
Esse e 2 para doar para refugiadas fashionistas. Vanessa quase chorou. Ofereceu água, café, vinho, alma. Silvia recusou tudo com classe. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque Paulo Henrique, com seu dom para o teatro jurídico, olhou para Vanessa e disse: aliás, precisamos conversar sobre um caso de discriminação. Meu cliente está disposto a resolver isso de forma amigável, ou viral. E foi aí que a loja parou. Quando Paulo Henrique mencionou o termo discriminação, o rosto da Vanessa ficou pálido como quem acabou de lembrar que esqueceu o frango no forno, há 2 dias. Discriminação? Ela gaguejou com um sorriso de comercial, de pasta de dente vencida. Sim, respondeu Paulo, dramático como um ator de novela das 18 horas. Minha cliente foi publicamente desrespeitada nesta loja, apenas por não estar vestida como esperavam. E temos provas, filmagens, relatos e uma carta psicografada de Coco Chanel confirmando o vexame. Vanessa tentava engolir o pânico, mas o caos vinha de onde ela menos esperava. Lá do fundo da loja, sai correndo um rapaz magrelo, cabelo preso num coque samurai, camiseta do Naruto e um crachá escrito Estoquista Júnior. Era o Cleitinho. Vanessa, pelo amor de Deus, não inventa mais desculpa com sapato. Essa mulher é a professora que você mandou sair semana passada. Ela é minha ex-professora de geografia. A que me deu 0 porque escrevi que o Acre era um continente flutuante. Silêncio. Absoluto. Silvia olhou para Cleitinho. Cleitinho olhou para Silvia. E num impulso inexplicável, ele completou: mas ela era mó legal, viu? Inclusive, tia, posso tirar uma selfie contigo? A galera da escola não vai acreditar nisso. Silvia respirou fundo. O plano perfeito começava a desandar, porque, agora, ela não era mais a milionária misteriosa. Ela era a professora de geografia com Crocs, que voltou disfarçada para se vingar da gerente. Vanessa recuou. Paulo Henrique engasgou com o próprio ego. E Robson filmava tudo com o tablet desligado como se aquilo fosse um episódio de The Office. Plot twist? Com certeza. Mas a queda ainda não acabou. E como toda boa novela, tem sempre mais um segredo vindo à tona. A selfie com Cleitinho durou 2 segundos, mas foi o suficiente para selar o destino de Silvia. Antes mesmo que ela pudesse negar, justificar ou fingir que era uma atriz da Globo fazendo laboratório para uma personagem, o estoquista já tinha postado no Instagram com a legenda: a professora que me traumatizou voltou rica e tá vingando o salto na Maison Chique. O post viralizou em tempo recorde. Em 15 minutos, a loja virou ponto turístico. Gente parando na vitrine. Influencer gravando Reels. Uma blogueira até entrou só pra perguntar: você é a da história do salto, né? Posso fazer um react? Silvia, antes segura e elegante, agora suava mais que o Paulo Henrique, tentando lembrar onde tinha guardado a carteira da OAB. Vanessa, por sua vez, tentava salvar a imagem com desculpas inventadas em tempo real. Nós sabíamos quem ela era desde o início. Foi tudo parte de uma experiência social, sabe? Inclusão, diversidade fashion, uma performance. Robson soltou um riso nasalado. Amor, se isso é performance, eu sou a Lady Gaga em Las Vegas. O caos tomou proporções épicas quando o gerente da loja apareceu. Um senhor calvo com terno azul marinho, que olhou para a cena e soltou: mas o que diabos está acontecendo aqui? Por que tem uma idosa com boina gritando karma e distribuindo brinde de vinho? Era Dona Madalena, empolgada, distribuindo mini taças com suco de uva e dizendo que a roda de Saturno tinha virado. E foi nesse exato momento que Silvia pensou: isso fugiu do controle? A vingança virou reality show. A humilhação era compartilhável, mas Silvia ainda tinha uma carta na manga, porque o salto era só o começo. Silvia olhou ao redor. Uma vitrine com 5 celulares apontados para ela, uma gerente em colapso, um estoquista emocionado e um advogado que agora usava o paletó como leque. Ela poderia recuar, pedir desculpas, sair dignamente, ser a adulta da sala. Mas, pra quê? Ela ajeitou o salto, subiu em uma poltrona da loja, branca, claro, esticou o braço e disse: já que virou espetáculo, vamos entregar um final digno de Broadway. E sacou o celular. Aí sim, o verdadeiro clímax começou. Oi, gente, eu sou Silvia, professora, pobre, mas com dignidade.
E fui expulsa dessa loja porque entrei vestida como uma pessoa normal, sem cartão black, sem salto alto e com autoestima. A loja congelou. Robson começou a gravar de verdade dessa vez. E sabe o que é mais engraçado? A gerente aqui, Vanessa. Oi, querida. Disse que esse não era um ambiente para gente como eu. Pois bem, hoje trouxe advogado, câmera e uma dúvida. Quem decide o valor de uma pessoa? O salto? O saldo bancário? Ou a coragem de voltar e encarar o preconceito de frente? Cleitinho aplaudia. Dona Madalena soltava gritos de "Fala mesmo, guerreira!" E alguém lá fora começou a gritar "Ela venceu!" Mas foi o barulho seco de vidro quebrando que selou o ato final. Dona Madalena, empolgada, esbarrou numa arara de bolsas e... crash! A vitrine da frente desmoronou como o ego de Vanessa. Silêncio. Silvia olhou para o estrago, depois para o público, e concluiu com um sorriso. A justiça nem sempre é silenciosa. Às vezes, ela quebra a vitrine. A plateia delirou, e o gerente pálido só murmurou. Alguém chama o jurídico, mas o maior escândalo ainda estava escondido. Enquanto os cacos da vitrine ainda caíam no chão como lágrimas de gerente de RH em véspera de demissão, Silvia desceu da poltrona com a classe de quem dá check-in no caos. Vanessa, tremendo, tentou recuperar o controle da narrativa. Isso é difamação, calúnia. Eu tenho um diploma. Do curso técnico de moda da Web Fashion Express? Soltou Cleitinho, inocente. O silêncio foi mais constrangedor que parente perguntando do namoro em ceia de Natal. Mas então, Paulo Henrique, que até ali era apenas o advogado passivo-agressivo da situação, pigarreou e abriu uma pasta preta, solene. Eu estava guardando isso pro fim, mas já que abrimos o circo, aqui vai o leão. Ele tirou um envelope. E sim, era um teste de DNA. Silvia arregalou os olhos. Vanessa perdeu a cor. Robson deixou o tablet cair. E Dona Madalena começou a rir antes de entender o motivo. Paulo continuou. Esse teste comprova que a senhora Vanessa Silva Santos é, na verdade, filha biológica de Silvia. Sim, filha. Adotada, registrada sob outro nome, criada por outra família, mas filha. Plot twist. Segura mais essa. Vanessa nasceu num abrigo onde Silvia dava aula voluntária. Quando jovem, Silvia foi forçada a entregar a filha por não ter condições. E anos depois, reencontrou sua própria filha, humilhando-a por usar Crocs. E antes que alguém perguntasse, mas por que agora? Paulo completou. Ela descobriu tudo semana passada e preferiu testar o caráter da própria filha antes de abrir os braços. E o resultado, você tá vendo. Silêncio sepulcral. Vanessa caiu sentada. Cleitinho começou a chorar. Robson murmurou. Meu Deus, isso é melhor que Grey's Anatomy. E Silvia apenas virou de costas. Porque o final ainda tinha mais um toque de crueldade poética. Silvia já tinha virado de costas, pronta para sair da loja como quem fecha a cortina depois do show. Mas antes do último passo, ela parou, virou o rosto e disse: só mais uma coisinha. Clássico. Ela pegou uma caixa discreta de dentro da bolsa. Abriu. Era o Crocs. Sim, o famigerado. O mesmo que causou a humilhação inicial, expulso da loja como um criminoso fashion. Ela colocou o sapato sobre o balcão de vidro, encarou Vanessa, que ainda tentava entender se era gerente, filha ou apenas um meme ambulante, e falou: Esse Crocs tem mais dignidade do que muita gente aqui. E mais valor também. Com um estalo, Silvia arrancou a palmilha. Dentro, um fundo falso. E ali, dobrados como origamis bancários, títulos de ações da Maison Chic S.A., no valor de 4 milhões. Sim, ela era acionista majoritária da própria loja. Silêncio absoluto. Dona Madalena engasgou com a taça de suco. Cleitinho caiu sentado. Robson gritou: Você é a dona dessa merda toda? E Silvia, com um sorrisinho de monja pós-vindicação, respondeu: O Crocs serviu para testar o mundo. E o mundo tropeçou feio. Ela então virou para Vanessa, agora sem cor, sem cargo, sem chão, e disse com doçura: Gerente, né? Agora você tá promovida. A cliente. Boa sorte nas parcelas. E aproveita o cupom.
e saiu. Crocs nos pés, cabeça erguida, e a trilha sonora de um remix de Roda Viva tocando no fundo da alma. Final feliz? Depende pra quem, porque às vezes, o salto mais alto é aquele que ninguém viu. No fim, a vitrine foi trocada. A gerente, demitida. O estoquista ganhou uma bolsa integral para estudar geografia, ironicamente. E Robson foi contratado por uma produtora para dirigir um reality sobre vinganças fashionistas. Mas a pergunta que fica é: quem realmente venceu? Silvia provou o ponto. Derrubou a loja, a filha e o preconceito, com um sapato de borracha e um plano melhor que muita consultoria de branding. Mas também revelou um certo prazer estranho em ver o mundo. Desmoronar só para dizer eu avisei. E Vanessa descobriu que, às vezes, o sangue fala mais baixo que o ego. Ou, como diria Dona Madalena, entre uma taça de vinho de caixinha e outra. O universo dá voltas, minha filha. E, às vezes, ele pisa de Crocs. A vida é isso. Um desfile onde nem todo salto leva ao topo. Às vezes, quem tá por baixo é quem segura tudo. E quando resolve subir, não tem vitrine que aguente. Final feliz? Talvez. Ou não. Depende de quem tá narrando. Se curtiu essa história insana, deixa aquele like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada vingança vem com um toque de caos, ironia e um Crocs bem posicionado. E se você achou essa história inacreditável, espera só até ver a próxima. Clique no vídeo ao lado. Vai por mim. Você não tá preparado.